Pois é, e a capacidade para armazenagem de grãos deve ter um déficit de mais de 89 milhões de toneladas neste ano, segundo a consultoria Cogo, Inteligência em Agronegócio. Para 2023, a situação é ainda mais preocupante. O déficit pode chegar a 130 milhões e meio de toneladas. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o consultor em agronegócios, o Carlos Cogo, que está aqui com a gente. Boa tarde, Cogo. Obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia hoje. O que levou essa projeção para este ano e para o ano que vem? Esse cenário só vem se agravando, não é isso mesmo? Você tem até um gráfico para mostrar essa evolução. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Petro, boa tarde a todos. Realmente preparamos duas artes hoje para o Canal Rural. Uma primeira arte em que mostra o avanço desse déficit da capacidade estática de armazenagem. A gente observa no gráfico aí, né, que a situação vem piorando. Até 2010 a gente vinha numa situação razoável, agora esse ano já um déficit pula para quase 90 milhões de toneladas, e no ano que vem, com uma projeção de uma safra que pode beirar aí os 320 milhões de toneladas, mesmo que a gente amplie, retome todos os recursos do PCA, a gente pode ter um déficit que chegando na casa de 130 milhões de toneladas. Né? Só para lembrar a todos, na verdade foi disponibilizado 5,13 bilhões de reais do PCA. Os recursos se esgotaram rapidamente, porque já havia um represamento desses financiamentos ao longo da última safra, e também já é praxe os recursos acabarem ou serem liberados muito abaixo do estimado. Na safra anterior, eram 4,1 bilhões anunciados, liberaram apenas 2,9 bilhões. E, além, para piorar a situação, né, as taxas de juros para buscar no setor privado esses recursos hoje estão na casa de 17%, 18% ao ano. Então, a situação realmente ela é drástica e é à beira de um caos já, e as imagens desse ano que rolaram por tudo, inclusive no canal Rural, mostram aí milho a céu aberto por todas as regiões do centro-oeste do Brasil. E você também tem um outro gráfico que mostra a comparação entre a safra de grãos e a capacidade de armazenagem. Explica para a gente como fica a situação aí para os próximos anos. Perfeitamente, né? O cálculo do setor, né? O governo pretendia pelo menos colocar 5 milhões de toneladas de armazenagem a mais todo ano. Mas ainda assim isso não é suficiente. Ainda que todos os recursos do PCA fossem liberados normalmente, nós não conseguiríamos atingir isso. Nós temos uma necessidade hoje da ordem de 15 bilhões de reais por ano apenas para, no médio prazo, simplesmente zerar esse déficit, que está cada vez, como vocês estão vendo aí, se alargando mais. Mesmo que todos os recursos sejam liberados normalmente esse ano, a gente conseguiria chegar a um pouco mais de 190 milhões de toneladas de capacidade no ano que vem, para uma safra de mais de 300 milhões. A situação está ficando dramática e realmente o produtor está ficando bastante preocupado, porque nós estamos passando por isso de uma maneira sucessiva e não se vê um resultado. O Brasil só tem 14% da capacidade de armazenagem nas fazendas. Nos Estados Unidos, 65% dos silos ficam nas fazendas. Então, além de tudo, milho a céu aberto ainda tem que carregar esse grão, a soja, o milho, na hora que não é a mais apropriada, a mais propícia, né? Porque você não tem onde estocar. Agora, esse problema já ficou muito claro nos números que você apresentou, inclusive essa comparação com os Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco o que isso representa de prejuízo, né? Exatamente para você não ter lugar de armazenagem em relação a mercado, preço e próprio produtor brasileiro, Kogo. A primeira coisa é o risco, né? Porque você tem a céu aberto, mesmo numa região que não tenha uma chuva naquele período, você está arriscado a perder uma parte da safra, como aconteceu já de maneira seguida. E o outro é a perda que o produtor tem, né? Quando ele precisa vender, ele vai vender antes da hora que ele deseja, vai ter que contratar frete no pior momento possível, que é na boca da safra, e também não pode explorar os efeitos da entre-safra, e ainda tem os descontos que são feitos na armazenagem em terceiros, trades e cooperativas. Então, o produtor ele perde de 9% a 12% do total da safra dele, tendo que estocar em terceiros, ainda que ele comercialize de uma maneira a melhor possível. Né? A situação está ficando bastante dramática, e ou o governo toma uma decisão rápida e retoma esses recursos, ou o setor vai entrar no colapso. Você acha que a Conab deveria ter uma participação também nisso, além do incentivo ao PCA, né, ao programa, a Conab poderia também investir, até para servir como um instrumento, né, de garantir a segurança alimentar e a precificação aqui no Brasil?
Pedro, na verdade, a gente sabe que a Conab ela acabou negociando os armazéns dela, né? Ela vendeu os armazéns porque justamente dizia que a meta do governo era transferir este tema para o setor privado, para o produtor, com todo esse projeto de armazenagem a nível de fazenda, mas ela vendeu os armazéns dela, não tem mais capacidade de estocagem e os recursos liberados não estão mais sendo liberados da forma como foram prometidos. E aí o problema agora é que realmente cai na mão do setor privado que não tem recurso para investir. Beleza, Kogo, obrigado pela sua análise aqui. Até uma próxima. Valeu. Até a próxima, boa tarde a todos. Valeu.